Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Esse ditado pode funcionar bem em certos contextos, mas a construção de personagens, creio eu, não é um deles. Para autores que querem dizer quem um personagem é, será melhor, provavelmente, dizer o que este personagem quer. Quando a gente está começando a construir um personagem, existem certas perguntas sobre esse personagem que a gente seria interessante de responder justamente para a gente conseguir ter uma visão mais clara de onde vai surgir esse personagem. E eu acredito que uma das mais importantes perguntas é não só quem esse personagem é, né, em qual contexto, de onde ele está surgindo, mas o que esse personagem quer. De certa forma, a vontade do personagem, o querer desse personagem, é uma das coisas mais marcantes na hora de se construir ele. E uma vez que você sabe o que ele quer, você começa a responder outras perguntas laterais, como por exemplo, o que impede ele de conseguir o que ele quer? Quais são os obstáculos no caminho dele? Quais são as forças, quais são as fraquezas dele? Quais são os potenciais pontos fracos que vão impedir ele de conseguir isso que ele quer? Então, todas essas perguntas, uma vez que você conseguir ir respondendo cada uma delas, vão te dar as condições de construir o arco do seu personagem. Porque é justamente criar o arco de um personagem é estabelecer quem ele é, né? Qual que é o mundo comum dele, o que ele quer, o que vai dar a razão para ele sair em movimento, entrar no mundo desconhecido e partir em busca daquilo que ele quer, quais vão ser os obstáculos nesse meio do caminho, o que vai impedir ele, quais vão ser as transformações que ele vai ter que sofrer caso ele queira realmente chegar até onde ele quer, e ir descobrindo e desenvolvendo no meio do caminho a partir dos valores desse personagem, dos medos, das fraquezas, do que deixa esse personagem irritado, do que deixa esse personagem motivado, descobrindo o que ele está disposto a fazer em nome daquilo que ele quer. Então, de certa forma, definir o que um personagem quer, o que move um personagem, é um dos pontos mais importantes, mais centrais na hora de construir esse personagem e o seu arco dentro da sua história. E isso a gente pode pensar que é importante para o protagonista, os protagonistas de uma história, obviamente, porque os protagonistas são aqueles que mais movem a história, portanto, as motivações dos protagonistas, o que os protagonistas querem atingir é o que mais vai movimentar a história, mas isso também é importante na hora de construir personagens secundários, porque se você coloca lá um personagem que não está muito claro o que ele quer, para onde ele está indo, por que ele faz o que ele faz, esse personagem fica um pouco solto, fica um pouco falso ali dentro da sua história. Parece uma coisa que não faz muito sentido. Mas uma vez que, mesmo para esses personagens secundários, você consegue identificar, olha, esse personagem que aparece aqui de vez em quando, ele tem esses objetivos, ele tem vontade de conseguir isso na vida dele, ele tem vontade de seguir esses planos, esses projetos. Então é por isso que ele está fazendo essas ações que ajudam ou atrapalham os protagonistas. Então perceba, essa coisa de trazer, esclarecer qual que é a vontade de um personagem, o que um personagem quer, é importante para criar toda essa coerência das ações dos personagens ao longo de uma história. E também é o que vai fazer sentido. Olha, esse personagem está aqui, está fazendo isso porque ele quer aquilo. Então é um elemento importante tanto para os protagonistas quanto para personagens secundários. E não só importante para o leitor, para quem vai entrar em contato com a história, como também é importante para o escritor, para quem está desenvolvendo a história, para quem está contando a história. Porque quanto mais claro você tem essa noção, o que o meu personagem quer, mais claro vai ser a imagem desse personagem para você. Então, na hora de você decidir como que esse personagem vai se comportar nessa cena, você vai se lembrar o que ele quer atingir. Quais são os valores dele? Quais são as fraquezas dele, os medos dele? Quais são as motivações dele? A partir desse momento que você tem a clareza de todos esses elementos centrais do seu personagem, você consegue muito mais facilmente falar o que ele vai fazer, como que ele vai se comportar. E quanto mais claro você tiver isso consigo mesmo, começa a ser muito intuitivo o processo de condução desse seu personagem. Uma vez que você sabe o que ele quer, uma vez que você entende as motivações dele, fica muito fácil enxergar como que ele vai agir em
cada momento, em cada situação ao longo da história. Isso também é importante para você porque isso vai possibilitar que o seu personagem seja mais coerente. Então, se você começa contando a história sobre um personagem secundário, suponho, você começa contando a história dele, ele vai fazendo algumas ações. Mais lá para frente do livro, você retorna a esse personagem e ele começa a fazer umas outras ações um pouco esquisitas, porque você passou muito tempo e você esqueceu quem é esse personagem, vai ficar um pouco incoerente. Mas uma vez que você tem muito esclarecido o que cada personagem quer, mesmo esses secundários, você pode ficar um tempo afastado desse seu personagem. Quando você voltar para ele, você vai saber as motivações dele, as razões dele, as fraquezas dele, você vai saber quem esse personagem é e você não vai se confundir, você não vai ter esse risco de dar uma continuidade não muito coerente a esse personagem. Portanto, é importante na hora de construir um personagem esse conhecimento do personagem, principalmente conhecer o que esse personagem quer, porque é isso que mais vai motivar as ações de um personagem, é o que mais vai movimentar, é o que mais vai caracterizá-lo. E também é o elemento em cima do qual todos os outros pontos extras que vão ilustrar o seu personagem vão se solidificar. Seja os medos, as fraquezas, os valores, os traços de personalidade, tudo isso você consegue conectar a partir de saber o que esse personagem mais quer, o que esse personagem mais deseja. Chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Nessa passagem, né, do livro do Harry Potter, quando o Dumbledore chega no Harry e fala, olha só, chama ele de Voldemort, você não deve temer os nomes. Nessa passagem eu acho ela muito interessante porque o Dumbledore abre pra gente essa reflexão do poder de um nome, da importância de nomes que os nomes têm para personagens, mesmo dentro das histórias. E isso, quando a gente pensa fora da história, nos traz certo senso de responsabilidade na hora de escolher nomes. Porque às vezes, quando nós temos um personagem igual o personagem do Dumbledore ou o personagem do Voldemort mesmo, são personagens fortes, marcantes, que são temidos ou muito respeitados. E na hora de escolher nomes para personagens, às vezes a gente fica preocupado. Como escolher um nome que esteja à altura do meu personagem? Imagine só nomear um personagem com a importância, o nível de respeito, de poder e de presença que foi o personagem do Dumbledore. Não caberia qualquer nome nesse personagem, tem que ser um nome marcante, um nome forte, um nome que, quando as pessoas dentro da história, os personagens dentro da história estiverem usando esse nome, você vai sentir que esse nome é de um personagem grandioso, assim como o nome de Voldemort. Esse nome, ao ser usado dentro da história, tem um peso, tem uma marcação, então não poderia ser uma escolha aleatória de um nome. Então às vezes a gente fica pensando, como escolher nomes que vão ser condizentes com os nossos personagens. Quando eu vou escolher nomes para os meus personagens, esse processo pode acontecer de formas diferentes. Às vezes eu acho fácil, às vezes o nome vem naturalmente, vem de repente, assim, numa inspiração, vem, esse personagem vou chamar de tal, de forma bem intuitiva, bem prática. Às vezes eu preciso esperar um pouquinho, conhecer um pouco mais o personagem, até ter o estalo, né? Como que vai chamar esse personagem. Ou às vezes eu fico quebrando a cabeça por muito tempo, justamente quando o personagem ele é um personagem mais complexo, ele é um personagem que eu quero transmitir algo a mais com o nome dele, eu quero que seja um nome que esteja à altura desse personagem. Aí eu acho que são situações um pouco mais complicadas para até eu descobrir o nome desse personagem. Mas aí eu dou tempo ao tempo, eu tento fazer sempre esse processo de me envolver com o personagem, conhecer melhor esse personagem, voltando, né, conhecer as vontades, as paixões, as motivações desse personagem, qual o papel dele dentro dessa história, para tentar encontrar qual o nome que mais seja condizente com ele. Então essa coisa, às vezes é fácil, às vezes é difícil. Algumas vezes eu escolho o nome dos meus personagens de certa forma pensando no significado que eu quero que esses nomes tenham e o que eu quero que eles transmitam, traduzam a respeito do personagem. E aí é um processo que eu acho interessante, eu acho legal de fazer esses nomes com significados e acho de certa forma
um pouco mais fácil do que tirar o nome a partir do nada. Então é uma possibilidade para decidir o nome dos seus personagens. Por exemplo, na história que eu estou escrevendo agora, O Último Viajante do Tempo, eu tenho lá o protagonista, que é um jovem rebelde, sonhador, teimoso, um tanto quanto irresponsável, um tanto que toma decisões sem pensar muito nas consequências e acaba criando certos desastres a partir de suas decisões. E tem esse aspecto, né, sonhador e inconsequente. Aí, o que eu fiz para escolher o nome dele? Eu busquei uma referência de um outro personagem, um personagem mitológico. Eu chamei esse personagem de Ícaro. Ícaro, aquele personagem da mitologia grega que, com as asas de cera, voou perto demais do sol, derreteu as asas e caiu e morreu. Eu escolhi o Ícaro justamente porque ele transmite essa mensagem, esse significado do meu personagem, que é um personagem sonhador, mas irresponsável. Um personagem que quer voar, mas que vai tomar decisões que podem ter um custo muito grave, um custo fatal de certa forma. Então, é um nome que eu achei muito interessante, que condiz muito com quem eu quero que o meu personagem seja. Então, eu acabei escolhendo esse nome justamente nessa busca desse significado. Então, o Ícaro, um dos protagonistas da minha história, O Último Viajante do Tempo, ele tem esse nome justamente fazendo essa referência ao outro personagem Ícaro da mitologia grega. Justamente trazendo esse significado do personagem sonhador, que quer voar alto, mas que é rebelde, que é irresponsável e que vai acabar sofrendo certas consequências a partir dos seus atos. E tem também um outro personagem, o pai do Ícaro, que ele é uma figura, um personagem que as características principais dele são marcadas como ser autoritário, ser essa figura rígida que quer controlar, que quer ditar como as coisas vão acontecer, realmente ter essa imagem mais autoritária. E qual o nome que eu escolhi para ele? Aí eu não fui na mitologia grega, eu fui um pouco mais ali pro lado bíblico. Eu escolhi o nome dele como sendo Miguel. Miguel, que é o nome do arcanjo que comandou os anjos para derrotar Lúcifer, essa história toda que você provavelmente já deve ter ouvido falar. Então, o Miguel, geralmente, principalmente nas obras mais contemporâneas, que fazem referência a esse personagem bíblico, Miguel ele tem sempre essa imagem autoritária, essa imagem de ser um general, um comandante, alguém que é rígido, que tem essa linha dura, que comanda e que faz as coisas acontecerem. Então, essa imagem do Miguel que eu quis passar para o meu personagem, o Miguel, justamente por querer transmitir, por querer traduzir a sua autoridade e a sua rigidez. E não parou só no primeiro nome dele, o sobrenome também vem para contemplar ainda mais esse significado de autoritário e rígido. Ele chama Miguel Rocha. Então o Rocha vem também para solidificar ainda mais essa imagem sólida e rígida e firme e autoritária que eu quis para esse personagem. E também, como ele é pai do Ícaro, o sobrenome também veio a calhar porque o Ícaro, o nome dele ficou Ícaro Rocha. De certa forma, trazendo essa dualidade entre o personagem que quer voar, quer alcançar as alturas, mas tem certo peso ali que vai trazer ele para baixo, que vai atrapalhar ele de alçar voo. Então tem todos esses significados por trás da escolha dos nomes. E eu gosto de fazer esses nomes, essa escolha de nomes através de significados. Eu acho que é uma análise interessante e uma exploração interessante de como cada personagem pode se chamar. Mas é claro que esse recurso, né, de buscar nomes que tenham mais significado é um recurso a ser usado com moderação. Eu não vou simplesmente pegar todos os personagens e dar para cada ele um nome mitológico, um nome bíblico, um nome de algum outro personagem ou personalidade do mundo real, que senão vai ficar uma coisa um pouco estranha, né? Uma história que, esse personagem aqui eu vou chamar de Nelson Mandela, aquele outro eu vou chamar de Barack Obama, essa personagem aqui eu vou chamar de Maria Bethânia e assim por diante. Não, porque tem que ter um bom senso na hora de escolher o personagem. Nessa minha história, os dois personagens que têm esses nomes escolhidos de forma mais buscando um significado, uma referência anterior, são esses dois, Miguel Rocha e o Ícaro Rocha. Mas eu tenho uma outra personagem, a outra protagonista, que protagoniza a história junto com o Ícaro.
é a Beatriz. E por que ela chama Beatriz? Beatriz foi alguma princesa da Grécia Antiga? Não foi nada disso. Por quê? Por causa do seguinte, um motivo bem simples, uma inspiração muito singela, porque me levou à escolha desse nome. A Beatriz, ela é jornalista na história. E quando eu estava na escola, eu conheci uma Beatriz e ela seguiu para a carreira de jornalismo depois. Então, lembrando disso, eu pensei, vou chamar ela de Beatriz, porque só por causa dessa memória dessa amiga que eu conheci na escola que chamava Beatriz e foi para a área do jornalismo. Então, escolhi o nome, Beatriz, simples. Não tem nenhum motivo mais miraboloso por trás dessa escolha. E foi um nome que eu gostei, um nome que eu achei que encaixou bem na personagem e falei, ok, vai ficar Beatriz mesmo, até que, a não ser que eu mude de ideia, vai ficar Beatriz. Então existe essa questão de também ter um bom senso, não vai jogar todo personagem precisa ter um nome mitológico. Vai com calma. Às vezes sua inspiração pode ser mais mitológica, mais clássica, algo mais grandioso, ou você pode só pegar uma referência mais interna, você acha um nome bonito, ou você conhece alguém que você gostaria de homenagear por meio do seu personagem, ou você ouviu um nome um dia na rua, achou interessante e acha que combina com o seu personagem, mas só tem um bom senso de não deixar uma coisa muito carregada, não deixar uma coisa muito esquisita. E esse bom senso para escolher nomes também se reflete numa outra questão. Pense também onde a sua história se passa, porque se a sua história se passa no Brasil, não vai escolher um monte de nome estrangeiro. Todos os personagens têm uns nomes estrangeiros. Se ela se passa na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não vai escolher um monte de nome que é comum só no Brasil. Então, se a sua história está acontecendo aqui no Brasil, não vai chamar o seu personagem de Charles, vai chamar ele de Carlos, por favor, né? Tenha um bom senso também nessa questão geográfica dos nomes. Agora, se sua história se passar num universo fictício, aí você naturalmente vai ter mais liberdade para escolher os nomes. Mas sempre é bom ter bom senso, porque, né, lembrando dessa reflexão que o Dumbledore trouxe pra gente, nomes são coisas poderosas, então a gente precisa ter um bom senso para não usar o poder de nomes de forma a deixar a nossa história soando um pouco esquisita. Pegue uma história com todos os seus elementos de direito. Agora tire tudo dela: objetos, cores, estações do ano, o sol, o vento, a chuva, a passagem do tempo, até mesmo o mundo físico. Jogue tudo no lixo. Você ainda terá uma história, mas se você tirar de uma história os seus personagens, não importa o que sobrar. Não haverá mais uma história para se contar. Histórias se contam a partir de personagens, e boas histórias são aquelas conduzidas por eles. Isso é uma coisa muito interessante de histórias e de personagens de forma geral. Histórias sempre são contadas a partir de personagens. Sem personagem, não tem história. E pode perceber, qualquer história que você pensar, você vai pensar ela a partir de algum personagem ou de algum grupo de personagens. Seja ela uma história fictícia ou uma história real. Por exemplo, se você pensar na história de Harry Potter, é a história do menino bruxo que sobreviveu ao ataque de Voldemort e depois tem toda blá blá blá. Se você pensar na história do Batman, você vai pensar na história do menino que viu os pais serem assassinados e depois se tornou um vigilante combatendo o crime. Se você pensar na história do Brasil, você vai pensar na história dos portugueses chegando aqui, encontrando com os índios que já estavam aqui e como que esse contato, como que tudo aconteceu a partir daí. Então, cada história que a gente conta ela pensando em personagens, de forma que o personagem de uma história, ele tem essa importância, ele tem essa relevância. Eu diria que ele é, sim, o elemento mais importante da história, o elemento sem o qual você não consegue contar a história. Você consegue tirar tudo da sua história, você pode tirar, essa história não acontece nem no mundo físico, mas se ela não acontece no mundo físico, então provavelmente ela vai acontecer dentro da mente de um personagem, dentro do sonho de um personagem, o delírio ali de uma mente, mas precisa ter o personagem, porque se não tiver o personagem, não acontece nada. E mesmo quando a história não tem um personagem humano ou não tem um personagem que seja um ser, ela ainda assim precisa se basear em um personagem. Por exemplo, se a gente perceber na história do Cortiço, de Aloysio Azevedo, a gente percebe que o Cortiço, muita coisa se diz sobre o Cortiço em si, de forma que ele é retratado como um personagem, como um dos protagonistas dessa história.
É a história sobre o Cortiço. A gente vê o que acontece com o Cortiço, a gente vê o Cortiço acordando, amanhecendo, a gente vê o Cortiço estremecendo, a gente vê esse elemento, o Cortiço, como sendo um dos protagonistas da história. É a história sobre ele. Ele é protagonizado, ele é transformado em personagem. Portanto, personagens têm essa importância muito significativa na história, porque histórias são sobre personagens. E boas histórias, elas tendem a ser conduzidas por personagens. Não são histórias em que só a chuva, o vento, as condições meteorológicas que vão ditar o que vai acontecer. Não, precisa do personagem lá, o personagem que tem uma vontade, um personagem que tem valores, um personagem que tem fraquezas, um personagem que tem medo, um personagem que tem os seus pontos fortes. É esse personagem e todos esses componentes que compõem ele que vão movimentar a história. Então, se o personagem tem medo de fazer alguma coisa, ele vai tomar um outro caminho, vai tomar certas decisões, vai tomar decisões que podem levar a grandes desastres ou então a grandes conquistas, mas é esse personagem, as suas ações e os seus movimentos, suas decisões que vão movimentar a história e que vão tornar essa história mais interessante, não uma história em que as coisas só acontecem porque sim. As coisas acontecem porque os personagens estão lá, estão vivendo aquelas coisas, estão conflitando um com os outros e conflitando seus valores, seus medos, suas forças, seus interesses, suas vontades, os seus desejos. E todos esses conflitos é o que vão movimentar a história e que vão criar uma boa história. E uma outra reflexão que às vezes acontece é o seguinte: talvez se a sua história está um pouco difícil de ser conduzida, está um pouco parada, não está acontecendo o que você precisa que aconteça para conduzir essa história até o ponto final, talvez o que esteja faltando seja justamente algum personagem. Justamente porque personagens que conduzem a história, se a sua história não está conseguindo ser conduzida, tente colocar um personagem novo que vá ajudar nessa condução. Isso aconteceu quando eu estava planejando essa história do Último Viajante no Tempo. Eu tinha feito um planejamento e a história tinha começo, meio e fim, só que alguma parte ali do meio não estava tendo um andamento bom. A justificativa para o que estava acontecendo não estava boa o bastante, eu não estava satisfeito. E aí o que eu de repente percebi? Poxa, tá faltando um personagem aqui. Porque se eu colocar um personagem nesse ponto aqui, um personagem que seja assim, que faça essas coisas, que tenha essa vontade, que tenha esses medos, que tenha esses desejos, eu vou conseguir exatamente que os outros personagens, as protagonistas, consigam ser conduzidas para o lugar que elas precisam estar mais pra frente no livro. Então, o que eu fiz? Eu criei um personagem a partir dali. Eu criei um personagem que ia se encaixar ali justamente e ia fornecer para a minha história o que minha história precisava para ser conduzida. Então foi uma passagem bem interessante ali no planejamento dessa história, na qual eu tive muito nítida essa importância que personagens têm para a condução da história. Sejam esses personagens protagonistas, ou seja, personagens secundários, que no caso aqui eu tive que criar um personagem secundário, não um protagonista, um secundário, para ajudar nessa condução da história. Então também vale essa análise, né? Talvez se a sua história esteja difícil, esteja muito rígida, esteja difícil de movimentá-la de forma plausível, talvez esteja faltando um personagem nela. Experimenta aí criar um personagem novo para ver o que acontece. Você me vê, você me ouve, você entende o que eu falo, mas você pensa que me conhece? O que você conhece é apenas um personagem, e o que você apresenta para as pessoas à sua volta também é apenas um personagem. Você, no entanto, assim como eu, nós somos mais. Somos pessoas, somos indivíduos, seres complexos e difíceis de se traduzir e serem lidos. É justamente quando tentamos fazer essa interpretação que precisamos criar personagens. Toda vez que a gente vai criar um personagem, a gente tem de ter uma preocupação de fazer com que esse personagem se pareça com uma pessoa real, de fazer com que esse personagem seja plausível, seja um personagem crível. Você olha para ele, para as ações dele, para os interesses dele e você acredita que ele poderia ser uma pessoa real. Quanto mais realista é um personagem, as ações dele e o contexto de uma história, melhor essa história é, mais você vai ter interesse em acompanhar esse personagem, mais você vai criar uma empatia com esse personagem, porque nós criamos empatia com o que é semelhante a nós. Então, se o personagem não parece uma pessoa,
você dificilmente vai ter empatia com esse personagem. E isso é um tipo de coisa que a gente busca mesmo quando os personagens não são seres humanos. A gente vai falar sobre algum alienígena, vai falar sobre algum animal, ou mesmo no caso do Cortiço, a gente vai falar sobre uma coisa inanimada. Mas se é o personagem, se a gente quer conectar o leitor com esse personagem, a gente tem que retratar esse personagem com características humanas, características que façam esse vínculo, essa empatia acontecer. Então existe essa preocupação, fazer com que nossos personagens se pareçam com pessoas reais. Só que aí tem um porém, é impossível. É impossível você retratar um personagem, fazer com que ele seja de fato uma pessoa real. Porque mesmo se você for retratar uma pessoa, mesmo se você for escrever uma biografia de uma pessoa, você vai estar fazendo um recorte ali de certos elementos, certas características dessa pessoa e vai estar só criando um conjunto de elementos que juntos formam essa personagem, mas que não conseguem traduzir toda a complexidade dessa pessoa. Então, de certa forma, é impossível que o seu personagem seja tão complexo quanto uma pessoa de fato é. Ele é uma versão simplificada. Por mais que você deixe ela elaborada, você fala, esse personagem aqui tem vários interesses, tem vários desejos, segue vários sonhos, tem várias fraquezas, tem vários pontos fortes, tem toda essa complexidade. Mas isso ainda, por mais complexo que você consiga fazer esse desenvolvimento, ele ainda está limitado às suas palavras, ele ainda está limitado ao que você escreve. Ele não vai conseguir atingir o nível de complexidade de uma pessoa real. Mas aí existe um porém, porque ao mesmo tempo que você não consegue fazer com que os seus personagens sejam complexos ao mesmo nível de uma pessoa, nós também não conseguimos traduzir toda a nossa complexidade quando nós vamos nos apresentar para as outras pessoas, quando nós vamos contar nossas histórias, e mesmo nesse caso aqui de biografias, quando são retratadas pessoas reais, elas não conseguem ser retratadas com toda a complexidade delas. Portanto, de certa forma, nós já estamos acostumados a conhecer apenas personagens, apenas versões simplificadas. Portanto, existe essa margem para a gente não ficar totalmente surtado, enlouquecido e desesperado. Porque o seu personagem pode até não ser um ser tão complicado quanto uma pessoa real, mas ele pode aparentar ser. Ele pode se aproximar disso e passar essa impressão que existe toda essa complexidade por trás dele. Porque existindo ou não toda essa complexidade, a gente não conseguiria transmitir toda ela. Então, se a gente pelo menos conseguir dar essa impressão que existe essa complexidade, que esse personagem não é só uma coisa rasa, não é apenas uma linha que você descreveu, esse personagem ele é mesquinho, ambicioso e tem um humor horrível, e tem um senso de humor duvidoso. E a partir disso você constrói todo o seu personagem nessa coisa plana, nessa coisa rasa. Existe muito que a gente pode explorar num personagem, existe muita complexidade que a gente pode trazer para um personagem, de forma que a gente dá essa impressão de que ele é um ser complexo e que a gente ainda está cada vez mais descobrindo, página a página, descobrindo um pouco mais da complexidade desse personagem. Então, apesar de não conseguirmos criar seres muito complexos, nós conseguimos criar personagens profundos e que passam a impressão dessa complexidade e que a gente vai descobrindo pouco a pouco mais sobre esse personagem. Mas aí você poderia me perguntar, como raios a gente faz isso? Como raios a gente dá essa impressão de que existe mais complexidade por trás de um personagem do que realmente há? O que eu costumo fazer no meu processo de construção do personagem é o seguinte: eu não finjo que conheço meu personagem por completo. Eu abro espaço para que eu esteja sempre descobrindo algo novo sobre o meu personagem. Porque se eu, por algum momento, pensar, eu conheço completamente esse personagem, eu sei tudo sobre ele, eu sei tudo o que ele quer, eu sei tudo, todas as ações, tudo, absolutamente tudo sobre ele. Aí eu simplifiquei ele e deixei ele limitado a todas essas informações que eu sei sobre ele, que eu estipulei sobre ele. E aí ele está correndo o risco de se tornar um personagem mais raso, menos profundo do que ele poderia ser. Agora, uma vez que eu tenho comigo mesmo que
Apesar de tudo que eu sei sobre o meu personagem, ele ainda pode me surpreender, ele ainda pode revelar algo novo, eu ainda posso descobrir coisas novas sobre ele. Aí eu permito que ele seja como se fosse uma pessoa, como se fosse um indivíduo complexo sobre o qual nós sempre podemos aprender algo a mais. Então eu tiro ele dessa margem de sei tudo sobre você e coloco ele nessa margem de posso sempre descobrir algo novo sobre você. Você não é uma questão totalmente clara para mim. Eu ainda posso descobrir muitas coisas sobre você. E isso me dá essa margem de poder explorar mais o meu personagem, de colocar ele em situações novas e possibilitar que ele haja de formas que vão surpreender até mesmo a mim, que sou o autor desse personagem, o criador desse personagem. E tudo isso deixa esses personagens um pouco mais próximos de seres complexos, tal qual um ser humano, em toda a sua complexidade, toda a sua profundidade. Então eu acho importante a gente dar essa margem para os nossos personagens, mesmo nessa relação mesmo de autor e personagem, deixar essa margem para que os nossos personagens nos surpreendam. Não fingir que a gente sabe tudo sobre eles, deixar ainda essa margem de que ele ainda pode nos surpreender, ele ainda pode mostrar que ele é mais complexo do que imaginávamos. Porque é isso que pessoas fazem. Elas são tão complexas que quando nós pensamos saber tudo sobre uma pessoa, vez ou outra ela vai lá e faz algo inesperado e faz algo surpreendente que a gente fica impressionado, a gente fica, nossa, eu não esperava que você fosse fazer isso, nossa, eu não esperava que você tivesse um sonho tal como esse. Então, pessoas reais em toda a sua complexidade, elas desafiam expectativas que nós possamos criar sobre elas. Então, permita que os seus personagens também possam desafiar as expectativas que você tem sobre eles. Meu pai era cientista, sabe? Ele inventou muitas coisas na sua carreira, inclusive isso daí. Ele também era o homem do plano. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Tudo que ele inventava se encaixava de alguma forma em seus planos. Nada era por acaso. E se algo ousasse diminuir só um pouquinho a eficiência do plano dele, então ele não pensaria duas vezes antes de fazer uma boa poda. Com certeza meu pai tinha um plano para esse bracelete. Devia também ter um plano para mim, eu aposto. Afinal, ele me tratava mais como uma de suas invenções do que como o seu filho. Eu não sei qual era o plano dele ao me dar esse bracelete, mas sinceramente não quero saber. Não quero mais ser parte do projeto de ciências do meu pai. Mas me diz uma coisa. Por acaso você tem chocolate? Eu adoro chocolate. Você acabou de ouvir agora um trecho de uma fala do Ícaro ali na história do Último Viajante no Tempo. Esse momento que ele fala sobre o pai dele, sobre esse sentimento que ele tem de que o pai ele planeja tudo, ele quer definir tudo sobre a vida dele, ele sempre tem um plano e o Ícaro em si se sente mais como um projeto de ciências do pai do que um filho em si. A gente vê um pouquinho sobre isso. É uma passagem que a gente entende um pouco sobre esse sentimento do Ícaro em relação ao pai autoritário dele. E como eu disse, né, o Ícaro, ele é um dos protagonistas dessa história. Essa história tem dois protagonistas, o Ícaro e a Beatriz. E uma coisa que eu acho interessante desses dois protagonistas é que eles têm dinâmicas diferentes para conduzir a história. Lembra que a gente conversou mais cedo? Boas histórias são conduzidas por personagens. E essa história, O Último Viajante do Tempo, ela é principalmente conduzida por esses dois protagonistas, o Ícaro e a Beatriz. Só que as formas com que eles conduzem a história e as formas com as quais eles tomam suas ações, o que move cada um desses personagens é ligeiramente diferente. O Ícaro, por sua vez, ele é um pouco de um personagem mais reativo, um pouco mais reacionário. Acontecem coisas na realidade dele, acontecem coisas e ele vai tomar ações reagindo ao que está acontecendo. E claro, as ações dele vão conduzir a outros eventos, vão conduzir a certos desastres, mas conforme os desastres vão acontecendo, o Ícaro ele tem mais essa tendência a reagir ao que já aconteceu, ao que está acontecendo, do que chegar lá e tomar, olha, eu quero isso, eu tenho esses valores, eu tenho essa coragem, eu vou tomar uma ação ativa. Eu vou começar sendo o ativo aqui, não só reagindo. E de certa forma, a ideia da história começou assim. Acontece algo e o Ícaro vai reagir e vai gerar outro desastre, outra catástrofe e vai começar assim a história dele
ele reagindo a eventos, ele reagindo a desastres. Só que isso não bastava. E daí surgiu a necessidade da Beatriz para protagonizar a história junto com o Ícaro. E a Beatriz, ela vem com um papel, com uma ação diferente do Ícaro, porque ela, o que move ela é mais algo interno, ela é mais ativa na hora de tomar as decisões e mover a história do que o Ícaro, que tem esse lado mais reacionário. Então, a Beatriz, ela tem os seus valores, ela tem os seus princípios, ela é uma personagem muito forte e corajosa e tem suas convicções, e a partir disso ela vai tomar ações para tentar conquistar, tentar alterar a realidade de alguma forma. Então ela tem um papel muito mais ativo, um papel muito mais de iniciativa própria, que é algo muito poderoso. O que move ela é o que move a história. Ela é uma personagem que move muito essa história. E ela surgiu, né, no planejamento da história, ela surgiu justamente para mover a história, fazer a história rodar de uma forma que o Ícaro sozinho não ia conseguir, porque ele é um personagem que tem um caráter mais reacionário do que ativo. E é claro que um personagem, a gente não consegue simplesmente falar esse personagem é totalmente reativo, esse personagem é totalmente reacionário e esse personagem é totalmente ativo, ele age pelos suas convicções, seus impulsos, seus interesses. A gente não consegue fazer isso totalmente preto no branco assim. É claro que o Ícaro ele é mais reacionário, mas em certos momentos ele toma atitudes, ele toma ações que partem de algo interno, não só de reação do que está externo, mas também de algo interno. Enquanto a Beatriz, mesmo que ela seja uma personagem que parte mais dos seus valores, parte mais dos seus princípios, das suas convicções e toma essas iniciativas, de vez em quando acontece alguma coisa externa e essa coisa externa vai causar uma reação à Beatriz. Então, um personagem ele possui essa mistura dos dois tipos de ação, dos dois tipos de elementos que movem esse personagem. Tanto esses elementos externos que causam uma reação, quanto elementos internos que provocam uma ação ativa, com uma iniciativa do personagem. Mas pode existir essa predominância. No caso do Ícaro, predomina o caráter mais reacionário, e no caso da Beatriz, predomina mais o caráter de iniciativa própria, uma personagem mais ativa nas suas ações. Mas, de certa forma, são essas duas formas, esses dois elementos que podem motivar as ações de um personagem. Algo externo, que estimula uma reação do personagem, ou algo interno, que já existe no personagem, que já está ali, os seus valores, os seus medos, as suas forças, as suas fraquezas, a sua vontade, né? Que vai fazer com que o personagem tome certas iniciativas e mova a história a partir disso. Vida e arte. Quem imita quem? É sempre mais lógico pensar que a arte imita a vida, enquanto soa bem mais poético dizer que a vida imita a arte. Eu acredito um pouco em cada um dos lados, porque gosto de pensar que há poesia na vida e entendo que, em última instância, a vida é a inspiração da arte. Uma prática muito comum e muito natural na hora de criar personagens é buscar referências. Por exemplo, a gente pode buscar referências em outros personagens de outras histórias, ou mesmo buscar referências em pessoas reais que vivem à nossa volta. Por exemplo, um caso que eu já ouvi falar, que o Dr. House, ele é um personagem, aquele personagem da série, ele é um personagem inspirado em Sherlock Holmes. E se você for analisar os dois, comparar os dois, você vai ver que existe mesmo essa relação. Os dois são gênios, os dois têm essa coisa de investigação, de análise dos dados, análise das evidências para chegar a uma conclusão que vai resolver o problema. Os dois têm esse sarcasmo, né, desses personagens. Os dois têm um personagem companheiro ao longo da história. O Holmes tem o Dr. Watson e o House tem o Dr. Wilson. Existem aí vários elementos que fazem referência entre os personagens. Então isso é um tipo de construção de personagem, por referência em outros personagens, que acontece também. Mas muitas vezes a gente constrói um personagem baseado em pessoas reais. E podem ser pessoas famosas. Nossa, eu vou construir um personagem aqui baseado no Barack Obama, um presidente dos Estados Unidos que tem umas ações ali parecidas com as ações que tinha o Barack Obama, que tem uma posição na sociedade parecida com a posição, com a
com a visão que as pessoas tinham do Barack Obama, eu vou, a partir desse papel do Barack Obama, da história real do Barack Obama, vou criar esse outro personagem aqui, presidente dos Estados Unidos. Ou então, pessoas do nosso cotidiano. Você conhece você tem aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, e que tem alguma característica nessa pessoa que você acha interessante e você quer traduzir isso, quer trazer isso para dentro de um personagem. É claro que nesse processo, principalmente quando a gente vai traduzir elementos de pessoas da nossa convivência para dentro de um personagem, a gente tem que tomar um cuidado para não transportar a pessoa inteira. Porque ao fazer isso, se você traduzir a pessoa inteira, fazer com que essa pessoa real se torne a personagem em si, você talvez esteja engessando um pouco a história, você esteja enviesando muito essa personagem e mesmo a pessoa talvez, será que a pessoa vai gostar disso? É sempre interessante buscar a referência, mas ter essa liberdade e ter essa consciência de que esse seu personagem é seu personagem, não é a pessoa real. Se você precisar matar esse personagem e esse personagem foi baseado na sua mãe, talvez você fique um pouco receoso se ele for muito parecido com sua mãe, mas você tem que lembrar, esse personagem não é a sua mãe, é um personagem, é uma criação sua. E se for preciso matar ele, você vai matar ele sem pensar em quem esse personagem é baseado. Então, a gente precisa também fazer essa separação. Referência é referência, não cópia. Então a gente precisa dar essa liberdade aos nossos personagens para ser quem eles precisam ser dentro das nossas histórias, independentemente de quem suas referências são. E uma outra possibilidade muito comum para personagens é a inspiração das nossas próprias vivências, das nossas próprias características, nossas qualidades, os nossos defeitos. Muitas vezes nossos personagens, alguns deles, herdam certos traços nossos. Às vezes nós temos algumas dificuldades, nós passamos por certos momentos nas nossas vidas e nós fazemos com que o personagem passe por algo parecido, que aí é justamente uma oportunidade da gente descrever uma situação na qual a gente tem base, a gente sabe como é porque a gente já viveu, então fica algo mais interessante de ser escrito, a gente tem essa experiência para compartilhar com o personagem. Mas também tem essa ressalva, saber separar, o seu personagem não é você. Às vezes o seu personagem pode fazer coisas que você não faria, ou então deixar de fazer coisas que você faria com muita prontidão. Então saber separar é importante. Personagem é personagem, referência é referência. Você não faz com que os dois sejam totalmente amarrados um ao outro. É interessante buscar referências, mas saiba que o seu personagem tem que ter as liberdades de ser quem ele é dentro da história que você está criando para ele. Bom, e essa foi a nossa conversa de hoje sobre criação de personagens. Espero que tenha sido uma conversa interessante para você, que você possa tirar algum proveito dela, seja na hora de analisar algum personagem com quem você entra em contato ou na hora de criar os seus próprios personagens. Vou ficando por aqui, espero encontrar você em um próximo episódio. Até mais!